Bom dia para você, bom dia para sua família. Estamos começando Palavra do Cardeal. Bom dia, Dom Dilo. Bom dia, Padre Juarez. Como vai? Bem, o senhor vai bem também, né? Tudo bem, um bom domingo. Bom domingo para o senhor também, Dom Dilo. E também para vocês que nos acompanham, bom domingo, que todos possam aproveitar desse nosso encontro semanal. Nossa conversa começa sempre com uma reflexão do Evangelho e hoje nós estamos vivendo o 16º domingo do tempo comum. O Evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Deixai crescer um e o outro até a colheita, o joio e o trigo, né? A apresentação do joio e do trigo, né? Nós estamos lendo as parábolas do reino. No domingo passado, né? Nós lemos a parábola do semeador. E agora, novamente, uma parábola que tem a ver com a agricultura. É o cenário de Jesus. É os campos semeados, o trigo crescendo, o trigo maduro, os trabalhadores, a messe é grande, Todos esses são temas muito ligados ao dia a dia do espaço, da região. E o povo compreendia muito bem essa linguagem. E hoje a parábola do joio e do trigo. O semeador semeia trigo, semente boa. E lá pelas tantas, no meio do trigo aparece também o joio. O joio é a erva ruim, né? A erva ruim que tende a crescer até mais do que o trigo, a sufocar o trigo. E aí toda essa parábola, né? Os empregados que vão dizer ao semeador, ao patrão, escuta, você não semeou trigo? Como é que nasceu o joio também? E aí toda essa parábola que Jesus conta, que é muito bonita e muito instrutiva. As parábolas de Jesus sempre instruem, não são só contar histórias, são histórias que instruem e histórias que nos envolvem. Na parábola, de repente, cada um se sente parte. Sim. Se sente parte e como se a parábola fosse dita para ele, né? E aí essa história, como é que o joio foi aparecer no meio do trigo? E Jesus diz, dando voz ao dono do campo, foi o inimigo que semeou. Eu só semeei trigo bom, né? O joio foi algum inimigo que semeou. Pois é, esta é a questão, né? No campo de Deus somos nós. Deus semeia as coisas boas em nós. A semente é boa, a semente de Deus é boa. Mas quem que semeia o mal que existe em nós? A coisa ruim que aparece em nós, os nossos maus desejos, as más vontades, pecados, os nossos pecados, enfim, aquilo que nos leva a praticar o mal. Como é que isso aparece em nós? E aí Jesus, dizendo, foi o inimigo que semeou. Pois é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo que semeia isso em nós também. E o mal arrisca crescer mais do que o bem, porque a erva boa precisa ser cultivada, cuidada para ela produzir. A erva ruim cresce por conta, ela fica forte por conta e até sufoca a erva boa. Por isso também o bem que existe em nós, ele precisa ser cultivado para ele produzir. E não deixar crescer a erva ruim, isto é, as tendências ruins, as paixões desordenadas, os vícios, enfim, aquilo que nos leva a ser maus, a agir mal. Não deixar crescer isso em nós, porque senão toma conta da vida, toma conta de nós. Uma característica do joio que é interessante é que o joio é muito parecido com o trigo, né? Quando a gente olha para o joio, e às vezes a gente não percebe esse mal crescendo justamente por essa semelhança, né? De repente você estava achando que é o quê? Achando que é trigo, mas é coisa ruim que está crescendo no nosso meio, né? De fato, muitas vezes o mal se apresenta como bem. Né? O mal se apresenta como bem e a gente acaba sempre arrumando justificativas para o mal que nós praticamos ou queremos praticar, para os vícios que temos, para, enfim, aquilo que não está bem dentro de nós, a gente acaba arrumando desculpas, justificativas, para camuflar de bem aquilo que não é bom. Aliás, está muito presente em nossa cultura isso hoje, né? Chamar de bem aquilo que é mal, chamar de bem aquilo que é mal e chamar de mal aquilo que é bom.
qualificar como coisa ruim A aquilo que inversão de dos fato é bom. valores, né? É inversão total. É inversão total e isso é um problema muito sério de discernimento, de orientação da vida. Mas, na verdade, a consciência acusa. A consciência sempre pisca uma luzinha vermelha quando estamos diante do mal ou quando agimos mal. A consciência acusa. Então, no fundo, todos sabemos que o mal é mal, mesmo que tentemos justificar o mal. O conselho que é interessante, deixa crescer um e o outro, como quem diz, deixa crescer porque o bem vai aparecer e o mal vai aparecer também. E isso acontece, né? Sempre a gente identifica, né? Tanto isso vale em dois sentidos, mesmo em nós, né? O mal que existe em nós pode ser mudado. E nós, pessoalmente, nós podemos nos converter, mudar de vida. Mas também Jesus se refere a um outro sentido da parábola, né? De querer extirpar imediatamente as pessoas más do nosso meio. De querer, afinal, uma sociedade só de bons. Que bom seria uma sociedade só de bons. Mas aí, para fazer uma sociedade só de bons, quem é que decide quem é bom, quem é mau? No fim, né? E por isso, todos deveremos ter paciência também que os maus se convertam. Interessante, viu? Os maus se convertam, dar tempo. Deus é misericordioso, Deus dá tempo ao tempo. Deixa, quem sabe, o joio vira trigo, né? Pois é, deixa que a terra ruim vire terra boa. A parábola do semeador. Verdade. Com o tempo, a pessoa ruim muda, pode se converter, pode criar juízo. Enfim. É verdade, interessante. Dom Odilo, queria comentar com o senhor sobre o diretório para catequese que a Santa Sé lançou no dia 25 de junho. O que é o diretório para catequese, Dom Odilo? Isto. Então, nós vamos comentar pouco a pouco o diretório da catequese daqui por diante, porque é um documento muito importante que a Santa Sé lançou no final de junho, o diretório para a catequese na igreja toda, né? E o diretório para a catequese é um documento elaborado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Então, é um documento que tem a ver com a evangelização, mas diretamente tem a ver com a catequese. Então, nesse diretório, são dadas aquelas diretrizes, orientações básicas sobre o que deve ser a catequese, como deve ser feita, quem deve fazer, que conteúdos deve ter, né? Esse diretório universal, ele deve orientar os diretórios nacionais. A CNBB tem o Diretório Nacional da Catequese. E as dioceses devem ter também os seus diretórios diocesanos de catequese. Todos eles devem ter como referência o Diretório Universal da Catequese. Então, este é um livro importante, precioso, para fazer a catequese acontecer de maneira correta, ser uma boa catequese e para que a catequese realize aquilo que é próprio dela. O que é catequese? Então, tem muitas possibilidades de definir a catequese, mas a catequese é o processo pedagógico de crescimento, de amadurecimento na fé. Pedagogia da fé. O pedagogo é aquele que ajuda a criança, o aluno a aprender, né? Então, a pedagogia da fé. Hoje nós falamos muito de iniciação à vida cristã. Pois é, a iniciação é uma pedagogia para aprender a fé, aprender a professar a fé, a viver a fé, praticar a fé. Ela não pode ficar só na iniciação, ela tem que ser feita passo a passo até crescer, amadurecer e produzir os seus frutos. Então, a catequese é este processo pedagógico da iniciação à vida cristã, do crescimento para levar ao amadurecimento da vida cristã. Uma fé sem uma catequese vira uma crença meio cega. Vaga, né? Uma fé sem uma catequese, uma religiosidade sem uma boa catequese, acaba sendo uma religiosidade vaga, né? Sem clareza, e que pode, inclusive, cair em muitos erros. Fanatismo, né? Pode cair em erros até doutrinais, teológicos, ou erros
de prática da religião. Né? Você falava de fanatismo, mas também outros tipos de erros. Ou pode, por exemplo, também né, o erro, por exemplo, misturar uma coisa e outra, misturar tudo. Né? E hoje existe uma tendência a começar a fazer a religião eclética. Inclusive, interessante, na pesquisa para o nosso sínodo, apareceu também isso, que existem grupos que fazem a sua própria religião. Eles se dizem católicos. Sim. Mas eles pegam um pouco do catolicismo, um pouco dos evangélicos, um pouco do budismo e formam uma própria religião. Não convém, uma religião meio de conveniência. Ora, é complicado isso. Isso se chama ecletismo religioso, né? Ou sincretismo. Mas falta de uma catequese fundamental. Falta de uma catequese fundamental, esclarecida, amadurecida, né? A catequese não é só para conhecer, a catequese também é para ajudar a aprender a prática da vida cristã. Nós temos que aprender de tudo, né? Quem quer aprender uma profissão tem que treinar, tem que fazer estágio e tudo mais. Quem quer ser médico, olha, tem que estudar, tem que fazer estágio, tem que fazer residência e tem que praticar e vai aprender. Até quem quer ser motorista tem que aprender. Ora, cristão também se aprende a ser. Não é assim, batizou, já resolveu. O batismo é um grande dom, uma grande graça, mas ela precisa ser acolhida, precisa ser assimilada, precisa ser conhecida, precisa ser desenvolvida para produzir os frutos da vida cristã. A gente vai continuar conversando sobre esse tema do Diretório para a Catequese. Nós estamos chegando no final, mas eu tenho que citar aqui, essa semana, nós temos dois grandes nomes para celebrar, né? Um é um apóstolo, que é São Tiago, o outro é uma apóstola dos apóstolos, né? Dia 22 nós temos Santa Maria Madalena, né? E também dia 25 São Tiago apóstolo. A figura de Santa Maria Madalena tem sido praticamente quase que reabilitada, eu acho que de uma forma bonita na igreja, né? Ela sempre foi muito valorizada na igreja primitiva. Sei. E nos séculos passados ainda, mas de algum tempo para cá, eu não sei onde isso iniciou, mas provavelmente começou na época do Iluminismo, né? Do Iluminismo. Aí começou-se a pintar Maria Madalena de outra coisa. Como se fosse... Não, claramente, uma prostituta. O Evangelho não diz que Maria Madalena fosse prostituta. Nunca disse, né? Não disse. Em todo caso, infelizmente, é esta a imagem popular, né? Imaginário popular sobre Maria Madalena. Não é isso que a igreja tem de imagem em relação a Maria Madalena. Por outro lado, também existem os evangelhos apócrifos, que são aqueles escritos que desde o início da igreja foram deixados de lado porque não eram considerados verdadeiros e fidedignos, misturados com muita fantasia. Então, nos evangelhos apócrifos existe também referência a Maria Madalena, e são referências que não condizem com aquilo que a Igreja Católica, o cristianismo professa, né, na sua fé, e diz em relação a Maria Madalena, não condizem com o Evangelho, enfim. Tanto assim que, ao longo dos séculos depois, apareceram outros escritos, até mais recentemente, filmes, são apócrifos também, né? O filme lá, da Última Tentação de Cristo, põe lá como se Maria Madalena fosse amante de Jesus. Quer dizer, são apócrifos também estes, que claramente são fantasias, são romances, são, enfim, fantasias também para o cinema, mas que não merecem fé. Então, a imagem de Maria Madalena no Evangelho não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, nós, dia 22, celebramos a festa de Santa Maria Madalena, primeira testemunha do ressuscitado. E a quem Jesus deu o encargo, vai falar, vai contar aos meus discípulos sobre a ressurreição. Por isso que o Papa Francisco deu a ela esse título, que não é novo. De fato, ele já existia, mas agora o Papa Francisco deu um destaque novo, de apóstola dos apóstolos. Bonito, né? Muito bonito. Bonito. Dia 25, São Tiago Maior, né? Tiago, o primeiro mártir dos apóstolos. Que é o Tiago de Compostela, né? O Tiago de Compostela. Mas foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, decapitado por Herodes em Jerusalém.
Dom Diro, dá a bênção para a gente então, Dom Diro. Com muito prazer, e foi bom estar com vocês hoje. Convido a estarem conosco de novo no domingo que vem. E acompanhe-nos também com sua oração. Nós rezamos também por vocês, por todos os doentes. Esperamos, na graça de Deus, na ajuda de Deus, para superarmos quanto antes também a pandemia do coronavírus, que possamos ficar livres e tranquilos para voltarmos às nossas atividades do dia a dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.